Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre Mário de Sá Carneiro. E hoje dando sequência à aula anterior, em que eu vos apresentei algumas balizas da crítica literária acerca da obra do Sá Carneiro, entendendo o Sá Carneiro nos diálogos epistolares com Fernando Pessoa como crítico da sua própria obra, e também apresentei a nota editorial do Luiz de Montalvor no prefácio à novela Confissão de Lúcio, e a leitura que o Fernando Cabral Martins desenvolve acerca de dispersão como uma diluição de subjetividade e a Confissão de Lúcio como uma concentração da subjetividade, de forma que os poemas de dispersão, segundo o próprio Cabral Martins, eles podem ser lidos como um conjunto um desejo de ascensão até uma queda. Então nós temos o voo para essa viagem por outros sentidos, outras vidas, a partir do poema Partida, e a queda do Fico Só Esmagado em Mim, no poema A Queda. Bom, então, na aula de hoje, determinei apenas no poema Partida, que, como já vos expliquei, ele se constrói a partir de uma mudança de uma dicção à maneira de Cesário Verde, como estava no poema Simplesmente, na primeira parte do Simplesmente, no caso, dessa mudança, uma mudança para uma dicção simbolista. Então, no Horizonte de Sá Carneiro, nas suas primeiras composições poéticas, nos anos de 1911, 12, a dicção era muito mais próxima de Cesário Verde, com uma poesia mais do cotidiano. E com alguns laivos de Baudelaire, principalmente no poema Simplesmente, em que a visão de uma passante desencadeia todo um processo imaginativo, tal como a Une Passante do Baudelaire. É interessante percebermos o seguinte, então, Partida tem 3 andamentos. Um primeiro andamento que vai da primeira estrofe até o segundo verso da quarta estrofe. Um segundo andamento que vai do terceiro verso da quarta estrofe até o final da nona estrofe. E um terceiro andamento que vai da 10ª estrofe até a 14ª. Bom, nós podemos ver, então, nesse primeiro andamento, existe uma afirmação de uma poética. Existe um eu lírico que afirma uma poética que se opõe a essa poética do cotidiano. Ao ver escoar-se a vida humanamente suas águas certas. As águas certas opõem-se ao incerto que nós vemos na quarta estrofe, na palavra bruma. O que devemos ressaltar na bruma? Ora, o que devemos ressaltar na bruma? Bruma significa nevoeiro e incerteza. Então, já que existe uma antítese, uma oposição do sujeito marcado pela sua hesitação e por essa contemplação, por essa meditação, como nós vemos na primeira estrofe, hesito, detenho-me, medito. Essas águas certas que se opõem à bruma, então a bruma é o valor afirmado pelo texto, uma vez que todo texto apresenta uma oposição fundamental entre aquilo que se nega e aquilo que se afirma, o texto, tanto na passagem de Simplesmente para a Partida, no fato de Sá Carneiro ter retirado 3 estrofes, ter deitado fora 3 estrofes e tê-las concentrado na primeira estrofe, ao negar essas águas certas, eu hesito diante das águas certas, eu detenho-me e medito em coisas geniais. As coisas geniais opõem-se às águas certas. As águas certas da vida humanamente. Não é que tanto o eu lírico desse poema como o autor Mário de Sá Carneiro negue essa vida cotidiana.
mas ele vê essa vida cotidiana, segundo o Fernando Cabral Martins, como incompatível ao seu fazer poético. Por isso não nos esqueçamos os 2 versos finais. Unicamente custa muito caro a tristeza de nunca sermos 2. Que está na última estrofe. O que é essa tristeza de nunca sermos 2? É essa realidade cotidiana do casamento, que aparece na figura feminina do poema Simplesmente, que aqui desaparece. Se lá em Simplesmente é um eu que observa, um ela que passa, aqui é um eu que se detém, não nas águas certas, mas na torrente. O que nos convida e aciona a nossa memória discursiva, nos convidando a uma leitura do mito de Narciso, que está na base de... Essa base mito-poética está na base de muitos dos poemas do Sá Carneiro. Mitos como Ícaro, Narciso, Édipo e Esfinge e tantos outros. Portanto, nós vemos essas águas certas que se opõem à bruma, que se opõem à torrente, essas águas certas, a uma parada, a uma hesitação dessa vida que se escoa em águas de um rio, essas imagens aquáticas a mostrarem fluir do tempo, tal como ocorre em Camilo Peçanha. Essa torrente que convida essas coisas geniais meditadas pelo eu lírico a uma hesitação e a uma contemplação no detenho-me na corrente. O detenho-me, tal como Narciso que se detém, que se prostra diante das águas calmas de uma superfície especular, de uma fonte. E que, numa das versões, morre petrificado, noutra das versões se afoga nessas águas, e que nessas águas surge a flor Narciso. Então Narciso, o erro de Narciso não é o amor obsessivo a si mesmo, mas é o amor pela própria imagem, pelo simulacro, que é a imagem. É interessante perceber nas várias representações pictóricas do mito de Narciso aparecem superfícies especulares, como, por exemplo, na tela Narciso de Caravaggio e na tela As Metamorfoses de Narciso de Salvador Dalí. Mas na tela Narcissa de Gustave Moreau, que nós temos nesse slide, nós vemos as águas em movimento, as águas de um rio em movimento, essa torrente já não são águas paradas, são águas turbulentas, são águas em movimento, são imagens que se formam e se deformam. É um rodopio, um caleidoscópico de imagem dessas coisas geniais em que medito. Por um lado, este eu lírico afirma o seu fazer poético ao ter a constatação, ao ver a vida humanamente, a vida cotidiana se escoar por águas certas, porque eu reajo, na quarta estrofe, reajo a quê? Reajo e tenho a força de sumir também, a força de evadir dessa realidade em busca de uma idealidade, em busca de erguer esse ideal. Por isso há várias imagens representativas deste ideal quando se afirma este fazer poético. Então, na primeira parte, em que nós vemos o desejo de fugir, a força de sumir, o reajo, em relação a quê? As águas certas, a vida e a natureza, que para o artista são coisa alguma. Então, opera-se no interior deste enunciado textual, traz-se para dentro desse enunciado o discurso de outrem, o discurso de uma poética do cotidiano, de uma poética à la Cesário Verde, uma poética que o sujeito quer negar, uma poética recusada por esse sujeito. Essas águas certas, essa vida humanamente, na primeira estrofe, essa vida, essa natureza, são consideradas para o artista sem nenhum valor, coisa alguma.
ao negar o discurso de outrem, ao negar essa dicção poética próxima de Cesário Verde, como se Sá-Carneiro exorcizasse a influência que Cesário Verde teve sobre ele nos primeiros poemas e utilizasse uma outra dicção tributária de Camilo Peçanha e das estéticas simbolistas, como Verlaine, Mallarmé, rumo às estéticas de vanguarda comentadas em diálogo nas cartas com Fernando Pessoa. A partir do terceiro verso da quarta estrofe, começa a se afirmar essa poética. Afirma-se de que maneira? A partir da primeira pessoa do plural. O que devemos, plural. Afirma-se essa poética. Uma poética de ascensão, de coisas emaranhadas, erguidas, infinitas e fantásticas. Podemos perceber essas coisas erguidas a partir principalmente de ações do sujeito. Em palavras como subir, subir duas vezes na quinta estrofe. Brandir, espada fulva e medieval, acastelando. Suscitar cores endoidecidas. Ser garra imperial enclavinhada. Forçar os turbilhões aladamente. Percebam o seguinte, que da quinta estrofe até a nona, mas vamos deixar a nona para depois, vamos centrar-nos da quinta até a oitava, reparem na quantidade do verbo ser no presente do indicativo como uma verdade atemporal. É subir, é partir, é suscitar, ser coluna de fumo, ser ramo de palmeira. Reparem então no final da quarta para oitava, nas várias recorrências do verbo ser. E muitas vezes de maneira elíptica. Nós podemos ler na quinta estrofe. É subir além dos céus, que as nossas almas só acumularam e prostrados rezar em sonho ao Deus que as nossas mãos de auréola lá adoraram. É partir sem temor contra a montanha, cingidos de quimera e de real. É brandir a espada fulva e medieval a cada hora castelando Espanha. É suscitar cores endoidecidas. É ser garra imperial enclavinhada e numa extrema unção de alma ampliada. É viajar outros sentidos, outras vidas. Eu posso acrescentar este é, porque é um é que está elíptico. Porque, claro, pela própria contagem das sílabas métricas não era possível e, claro, não era necessário repetir tantas vezes este é. Por isso que ele se repete no final da quarta estrofe, é saltar na bruma. No início da quinta, é subir, é subir. No início da sexta, é partir. No início da sétima, é suscitar. E depois este é, que se transforma ser. É, no presente do indicativo, com a transformação de ser. Nós vamos ver que vai haver uma metamorfose deste sujeito. Uma metamorfose do sujeito na própria paisagem erguida, suscitada por ele. Repare, temos as coisas erguidas de que fala Sá-Carneiro em Carta para o Pessoa, nós podemos separá-las num campo lexical. E eu deixei em verde. E nós podemos ver que a maioria delas está ligada a ações, como subir, a subida além dos céus. Brandir a espada fulva e medieval, suscitar cores endoidecidas, ser garra imperial, forçar os turbilhões aladamente. Ou seja, a subida. E todas essas imagens heráldicas utilizadas ao longo do poema, nós temos várias. Nós podemos, além da espada fulva medieval, do castelo, garra imperial, nós podemos encontrar também, na estrofe 12, diadema, timbre, elmo real e cruz. Isso é muito notório na poética simbolista. E não nos esqueçamos que o modernismo, ele utiliza ao mesmo tempo as contribuições da poética simbolista com um eu muito mais pulverizado e também das vanguardas, em que já não há mais
uma representação em que não há mais uma representação perspectívica da realidade, em que a realidade é apenas usada como ponto de partida para várias experimentações. Para isso, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a arte de vanguarda, convido-vos a assistir a aula sobre o texto Reflexões sobre o Romance Moderno, do Anatole Rosenfeld. Retornando a essas coisas erguidas, nós vemos que essas coisas erguidas, elas demandam uma ação do sujeito. Elas demandam um sujeito que haja. E é um sujeito, ao mesmo tempo, podemos dizer, um sujeito que afirma o seu próprio fazer poético, o que devemos é saltar na bruma. O salto na bruma, o salto na incerteza, recusando essa realidade estreita cotidiana, essa realidade da vida humanamente, essa realidade da vida, da natureza, que são para o artista coisa alguma. Ao se situar nesse outro paradigma da bruma, abrem-se portais para que se viajem outros sentidos, outras vidas não perceptíveis pela realidade cotidiana e pela inteligência lógico-racional. Temos aí as esferas oníricas. E nessas coisas erguidas que dependem do subir, da elevação aos céus, desses céus que as nossas almas só acumularam, uma vez que há uma sensação de já ter pertencido a este além, essa afirmação deste além, desse encontrar em tudo um além, como ocorre na vanguarda do paulismo, uma das vanguardas criadas pela geração de Orfeu, em que se busca em tudo este além. Nós vemos na quinta estrofe verbos no pretérito perfeito acumularam e douraram. Vamos concentrar, já que a maior parte do poema apresenta verbos no presente. E por que esses dois verbos no pretérito perfeito? Reparem como esses verbos, como eles se situam no verso. Que as nossas almas só acumularam. As nossas almas acumularam o além dos céus. As nossas almas já vieram deste além. As nossas almas estão sedentas deste além. Que as nossas mãos de auréola lá douraram. O que é esse lá? É o espaço do além. O eu lírico nega esse espaço do cá, do aqui, das águas mansas que escoam em águas certas, já que ele busca mergulhar, saltar na bruma, no incerto, no devaneio. As nossas mãos de auréola lá douraram. Então nós temos acumularam, almas acumuladas de além, e as mãos de auréola, nós temos auréola, e depois nós vamos ver os outros elementos heráldicos, como diadema, timbre, elmo real e cruz. Nós vemos esta ânsia desse além, de se voltar este além, porque este eu que se acredita um predestinado, com seus olhos ungidos, como nós vemos na terceira estrofe, essa alma nostálgica de além, na terceira estrofe, com os olhos ungidos, e que busca sumir e voltar este além. Este eu que se vê num desterro, que se vê desterrado, jogado nessa realidade cotidiana, nessa realidade marcada pela mesmice, com águas certas. Este eu brande a sua espada fulva, acastelando em Espanha, no sentido de atingir, e o próprio Sacarneiro comenta na carta ao Fernando Pessoa que esse verso, a cada hora acastelando em Espanha, que é um verso colorido, um verso com várias cores. A espada é fulva, acastelando, castelo, Espanha. Ele vê essa mistura do amarelo, do laranja, do vermelho. Nós vemos que há toda uma poética de várias cores. Isso eu convido-vos a ler um texto da professora Bárbara Gori, que analisa como que as cores são representativas na poética, tanto do Sacarneiro como nos outros autores que fizeram parte da geração de Orfeu.
Então, se nós temos essas coisas erguidas que dependem da ação do sujeito de saltar na bruma, de subir além dos céus, de brandir a espada, de suscitar cores endoidecidas, também temos as coisas infinitas que aparecem no além dos céus, na nuvem, na vertigem, na ascensão, na altura e na extrema-unção da alma ampliada. Bom, nós vemos, a princípio, o correr no azul, a busca da beleza, o correr no azul, entendendo o azul como uma das cores de profundidade. Essa busca da beleza que não é uma beleza palpável, material, é uma beleza imponderável, imaterial, erguida, esculpida nesse mundo ideal, dessa bruma, dessas coisas incertas. Nós vemos o além dos céus e Deus, tanto que um dos versos, na estrofe 13, vem-me saudades de ter sido Deus, que o Mário de Sá Carneiro explica em carta para a pessoa, que em face do turbilhão que o espírito dele se lança, o turbilhão de maravilhas em que o espírito dele se lança, julga que um dia foi Deus, ou seja, saudades desse estado de maravilhas, de plenitude, dessas coisas infinitas, fantásticas e inacessível ao comum dos homens. Nós vemos que essa alma ampliada, e depois na estrofe 9, vertigem, ascensão e altura grafada com maiúscula, aérea, eleva, horizonte na 10ª estrofe, nós vemos todas essas palavras ligadas ao infinito. É importante perceber o seguinte, que se as coisas erguidas demandam uma ação do sujeito de saltar na bruma, de subir além dos céus, de brandir a espada fulva e medieval, de acastelar em Espanha, de suscitar cores endoidecidas, de forçar os turbilhões aladamente, as imagens ligadas ao infinito de uma passagem que aparece na 7ª estrofe, numa extrema unção de alma ampliada viajar outros sentidos, outras vidas. Para que se viajem outros sentidos, outras vidas, é necessário morrer. O que é extrema unção? É um dos sacramentos fornecidos aos que estão prestes a morrer. Então, a extrema unção, esse sacramento dado aos moribundos, pressupõe uma iniciação desse sujeito poético. Vale lembrar que é o primeiro poema do Sá Carneiro, já nessa dicção mais simbolista e mais modernista, é um nascimento deste novo poeta. Para iniciar é necessário morrer para renascer. Morrer nesta vida para renascer na outra. Morrer nesta realidade cotidiana, estreita, limitada, vã ou nada, para renascer nessa vida marcada pela gratuidade dos sonhos, ou fazer morrer essa poética do cotidiano para se renascer como sujeito poético, numa poética com uma dicção simbolista, modernista, próxima de Camilo Peçanha. Por isso, viajar outros sentidos, outras vidas, que numa carta ao Fernando Pessoa, o Sá Carneiro comenta que isso é bem o homem dos sonhos. Então, ao ler o Homem dos Sonhos, nós podemos entender também a figuração dessa poética, em que o homem dos sonhos atua como alguém que vai iniciar o narrador nessa poética. O Sá Carneiro, que se considerava principalmente prosador, que entra no território da poesia. Embora nós saibamos que a sua prosa era uma prosa poética. Então, não há uma fossa entre as suas narrativas e os seus poemas, que são muito próximos. Bom, se ocorrem essas coisas erguidas, essas coisas infinitas, também ocorrem as coisas fantásticas. O que são as coisas fantásticas?
Quando nós entendemos o gênero fantástico, quando nós entendemos o conceito de fantástico, nós recorremos a Todorov, que afirma que o fantástico é marcado por uma hesitação. Não nos esqueçamos que, ao ver escoar-se a vida humanamente em suas águas certas, eu hesito. E detenho-me às vezes na torrente das coisas geniais em que medito. Ora, essa hesitação em que são acerca de coisas que não são facilmente explicáveis pela inteligência lógico-racional, nós podemos ver o fantástico ao longo do texto. 2 vezes a palavra mistério, uma na 2ª estrofe, outra na 9ª estrofe, e nessa parte que estamos a analisar sobre a afirmação dessa nova poética, que vai do 3º verso da 4ª até a 9ª estrofe, nós temos quimera, irreal, outros sentidos, outras vidas, na 7ª estrofe, na 9ª, loucura, mistério. E na 3ª parte, no 3º andamento do poema, temos na 10ª estrofe esfinges, na 11ª miragem roxa, nimbado encanto, labirinto, licórnio, e na 13ª quimeras. É interessante percebermos o uso da palavra quimera. Quimera há 2 sentidos. Quimera como sonho, que aparece na 6ª estrofe, junto ao ideal, e quimeras como aquele animal mitológico com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Da mesma forma que aparece o licórnio, que são os unicórnios. Então há vários animais fantásticos desse bestiário simbolista. Nós vemos, então, já na passagem do 2º andamento do poema, como se fosse um andamento, uma partitura musical, nós vemos na 3ª parte, já com uma prévia no final da 2ª parte. Reparem que na 2ª parte nós temos vários verbos: ser, é saltar na bruma, é subir, é partir, é suscitar, etc, etc. Só que a 9ª estrofe, que a professora Cleonice Berardinelli afirma que faz parte desse segundo, que eu chamo de 2º andamento, que é a afirmação de uma poética com uma outra dicção, com uma dicção simbolista. Reparem que a última estrofe, que a 9ª estrofe não apresenta verbos conjugados. Asa longínqua sacudir loucura, nuvem precoce de sutil vapor, ânsia revolta de mistério olor, sombra, vertigem, ascensão, altura. Reparem que os verbos conjugados, principalmente o verbo ser, do final da 4ª estrofe até a 8ª, na 9ª há quase que uma diluição desses verbos e dessa subjetividade desses verbos, que é um verbo de ligação. O que vem a ser o verbo ser? É um verbo de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Aqui o sujeito já começa a se converter na própria paisagem, embora ainda esteja a praticar as ações, como essa asa que já havia na estrofe anterior, aladamente, a asa, a sacudir loucura, a nuvem precoce de sutil vapor, a ânsia revolta de mistério e olor, e no último verso eu tenho três elementos: sombra, vertigem e ascensão. 3 elementos marcados por algo ligado ao infinito, somente vertigem e ascensão, que se convertem nessa altura, a partir dessa maiúscula alegorizante, que representa a entrada no ideal. A partir desse travessão e dessa altura, o viajar outros sentidos, outras vidas, que era a condição para que se erguessem essas coisas emaranhadas, erguidas, infinitas e fantásticas, esse sujeito transpõe, tal como Alice no fundo do espelho, ele transpõe esses planos e da realidade ele passa à esfera onírica, que tem um grande destaque a partir da 10ª estrofe, principalmente se nós formos analisar palavras e expressões ligadas ao fantástico, como na 10ª esfinges,
Na 11ª, Miragem Roxa, Nimbado Encanto, Labirinto, Licórnio. Na 13ª, Quimeras. Ora bem, nós vemos na 10ª, relacionando com a 9ª, essa passagem, essa viagem para outros mundos, outros sentidos, a partir das coisas erguidas, do saltar na bruma, do subir além dos céus, do suscitar cores endoidecidas, são condições para que o sujeito ingresse nessa altura com A maiúsculo. E nessa altura, nesse universo quimérico, nós vemos esse sujeito a se converter na própria paisagem. Sou labirinto, sou licórnio e acanto. Ou seja, sou labirinto, sou licórnio e sou acanto. Que o Sacarneiro afirma essa necessidade de uma beleza plástica, dessas sensações emaranhadas, dessas sensações misturadas, tal como os princípios de sinestesia dos poetas simbolistas. Então as coisas se emaranham nesse estilo que ele chama arquitetônico. Ele usa metáforas de várias artes, de esculpir este universo e ao mesmo tempo esse estilo arquitetônico, essa beleza plástica. Ao dizer, reparem que o é como condição, o é e o ser como condição desse ingresso, nesse novo fazer poético, nessa nova dicção poética, nesse universo onírico, transforma-se em sou. Vamos ver. 11ª estrofe. Sou labirinto, sou licórnio e acanto. 12ª. Sou chuva de ouro e sou espasmo de luz. Sou taça de cristal lançada ao mar e, de maneira elíptica, sou diadema, sou timbre, sou elmo real e cruz. Então esse sujeito, ele se converte nessa própria paisagem, à medida em que, na 11ª estrofe, sinto os meus olhos a volver-se em espaço. Então, é importante que esse sujeito atravessa uma paisagem dada apenas aos iniciados. Por isso, mas fico ileso entre clarões e gumes. O gume como um lado do fio de objetos cortantes e os clarões como jatos de luzes, ele atravessa essa paisagem de fogo, essa paisagem cortante. Ele consegue ultrapassar os seus próprios limites, convertendo-se ele mesmo nessa luz que aparecia na 2ª estrofe. Mas logo me triunfo, a sua luz não há muitos que a saibam refletir. Ele sabe refletir essa luz. Ele sabe refletir porque ele consegue erguer esses objetos inapreensíveis pela realidade comum dos homens. Ele consegue chegar ao infinito. Ele consegue criar esses elementos oníricos. Ele consegue criar beleza plástica nas frases. Ele consegue esculpir este ideal. Por isso ele se converte em chuva de ouro, em espasmo de luz, em taça de cristal, em diadema, timbre, elmo real e cruz. Numa grande apoteose separada pelas reticências, no final do poema, em que as quimeras, que já são esses animais mitológicos, da quimera do sonho da 6ª estrofe, nós temos as quimeras, já nessa paisagem totalmente onírica, e aqui eu vos trago outra tela do Gustave Moreau, da quimera. Essas quimeras que longe assoma. O longe, que antes era o lá, era um espaço distante da enunciação, o longe acaba por assomar, por chegar, transformar-se, interseccionar-se, tal como uma das vanguardas criadas pela geração de Orfeu, chamada interseccionismo, essas paisagens que se interseccionam. Então nós vemos o longe que assoma nessa apoteose imensa pelos céus, com uma sinestesia da cor que já não é cor, mas sim som e aroma. Imagine a cor que é som, a cor que é aroma. O visual com o auditivo
e com o olfativo, essa fusão das sensações, cada vez maior triunfo nesse destino que, ao contrário do comum dos homens, é um destino outro, é alto e é raro. E essa quimera que na tela do Gustave Moreau prepara-se para o salto na bruma, este sujeito poético prepara-se para um triunfo maior. Avante, pois, adiante, rumo ao futuro. Se o poema tem um predomínio de uma temporalidade presente a afirmar um fazer poético, a partir dessa viagem em outros sentidos, outras vidas, com uma saudade de ter sido Deus e ao mesmo tempo almas que se acumularam desse além dos céus e as mãos de auréola lá douraram o distante, aquilo que estava distante para o lírico. A partir dessa nova poética, aproxima-se, fundem-se. O lá funde-se, transforma o cá. E, portanto, nós temos todo esse percurso ascensional neste primeiro poema da série de dispersão, só que nós temos a volta dessa realidade cotidiana, porque há um desejo ainda futuro de um avante, mas unicamente custa muito caro a tristeza de nunca sermos dois. E o Fernando Cabral Martins explica que a impossibilidade desse amor e dessa vida não depende de uma opção psicológica. É um traço inapagável de um ideal de artista. É que sermos dois implica um sujeito, um discurso poético e um universo imaginário que Sacarneiro recusa, por não serem de artista. A ruptura com o fácil e o transparente do burguês é que implica todo o rol de sucessivas hesitações, imponderabilidades, labirintos e contradições. É o preço a pagar pelo viajar outros sentidos, outras vidas. O mundo é feito de escolhas, a vida é feita de escolhas. Ao viajar outros sentidos, outras vidas, é uma viagem solitária, nessa bruma, nessa loucura, nesse mistério, nessa paisagem de esfinges, de unicórnios, de miragens roxas, nesse rodopio de sensações em que o eu faz sozinho. Não que ele negue totalmente essa realidade cotidiana. Ele vê que essa realidade cotidiana, segundo Fernando Cabral Martins, é incompatível com seu ideal poético. E, portanto, nós vemos que este poema, à guisa de conclusão, nós vemos um poema que foi construído a partir de dobras discursivas do outro poema, Simplesmente. O poema Simplesmente teve 13 estrofes retiradas, transformadas na primeira estrofe deste poema. Toda aquela paisagem vista, aquela paisagem do cotidiano vista pelo sujeito lírico, é aqui apenas sugerida. Lembremos que o simbolismo propõe a sugestão e não a nomeação dos objetos. Por isso, ao ver escoar-se a vida humanamente suas águas certas, temos até aí aquilo que foi visto no poema Simplesmente. A primeira metade do poema Simplesmente é essa vida humanamente que se escoa nas águas certas. E a segunda parte do poema Simplesmente é essa entrada nesse viajar outros sentidos, outras vidas. Mas essa viagem se faz só, uma vez que há um ideal de artista. E este poema apresenta, portanto, esses 3 movimentos, isso na minha leitura. O primeiro, em que se nega essa poética do cotidiano, e que um eu que se quer afirmar buscando uma outra poética. Um segundo movimento, a afirmação dessa poética, a partir do que o próprio Sacarneiro chama de coisas emaranhadas, coisas infinitas, coisas erguidas, coisas fantásticas. E um quarto movimento, que tem um portal de passagem da 9ª estrofe para a 10ª, a partir de altura, quando o sujeito chega a esse infinito, e esse sujeito se converte a essa paisagem. Mas, ao mesmo tempo, esse sujeito está ciente de que a afirmação dessa poética, de erguer esse ideal,
o deixa solitário, não faz com que sejam dois, e sim um. Então, posso dizer que este poema constitui uma passagem iniciática, essa viagem, no sentido atribuído por Benedito Nunes, no ensaio sobre Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em que viajar, o sujeito, se faz ao mesmo tempo sujeito e objeto dessa travessia, nessa grande transformação, nessa grande metamorfose. Por hoje é só.